E está tramitando na Câmara dos Deputados um projeto de lei que prevê criar um imposto de 15% sobre a exportação do milho até o fim do ano. Mas essa proposta ainda não está agradando produtores e entidades ligadas ao setor. A colheita do milho semeado desde agosto de 2021 no Brasil deve ser de pouco mais de 24 milhões de toneladas, volume 16% menor do que as estimativas projetadas em setembro, quando se esperava uma colheita na casa dos 29 milhões de toneladas. Entre outros fatores, a estiagem no Rio Grande do Sul ajuda a explicar o recuo nos números. Para se ter uma ideia, a Agroconsult prevê quebra de 53% na produtividade nas lavouras gaúchas. No Paraná, as perdas nas lavouras podem chegar a 15%, cenário que colocou em debate a situação de abastecimento de milho em todo o país. Numa tentativa de fortalecer o abastecimento interno do grão, um projeto de lei que já tramita no Congresso Nacional pretende taxar em 15% as exportações de milho até 31 de dezembro desse ano. O texto autoriza ainda que o Poder Executivo altere essa alíquota em até 10 pontos percentuais durante o período. No entanto, entidades representativas do setor são contra essa taxação proposta pela deputada federal Soraya Manato. Segundo o vice-presidente da Abramilho, não há riscos de desabastecimento para este ano e, portanto, não tem por que taxar as exportações. Tendo em vista que o nosso país produz aí, pode passar a produzir esse ano aqui mais de 100 milhões de toneladas, mesmo com um problema climático na região sul-sudeste, a tendência é a produção passar de 100 milhões. Em torno aí de 25 milhões é a previsão da primeira safra e os outros 75 milhões aí da segunda safra e terceira safra. Então a projeção de produção de 100 milhões de toneladas, com um consumo interno de 80, nós temos aí um superávit de 20 milhões de toneladas que podem ser exportadas. Na mesma linha se posicionou a Sociedade Rural Brasileira, que se diz contrária a qualquer tipo de taxação no agronegócio e a restrição de alternativas de comercialização das safras. E 2021 foi um ano de muita seca, né? Isso é público, um ano de muito prejuízo para o produtor rural e acho que principalmente é importante a gente colocar aí um aumento, né, de custo de produção. Né? Consequentemente, nós tivemos uma quebra de safra muito grande. Então, eu considero que a gente não precisa de serviço desse, que esse PL ainda, esse projeto 2814, continue ou muito menos seja aprovado. O Elias é avicultor, mas também produz milho em mais de 200 hectares em uma fazenda de Minas Gerais. Os planos são plantar mais 1.100 hectares do grão. Para ele, se o projeto for aprovado, o produtor de milho vai sentir o impacto diretamente no bolso. Quando essas intervenções de Estado acontecem, ou têm acontecido, pelo Executivo, elas têm sido feitas têm sido pontuais, sem taxações que onerem o produtor. E o produtor do Rio Grande do Sul já perdeu, não vai perder mais, não tem como perder. Para Donadelo, é preciso que o país invista em logística para que não haja desabastecimento em nenhuma região produtora. Tanto logística de armazenagem, a nível de propriedades rurais, como logística mesmo. Transporte, ferrovia, hidrovia, rodovias duplicadas, enfim. Outros tantos fatos aí que podiam vir a mitigar todo esse desgaste se o Brasil tivesse investido. A produção cresceu, tanto na produção de milho, soja, carnes, enfim. Então, com a demanda maior para a produção de proteína animal, demanda mais milho. A proposta sobre o projeto de lei tramita neste momento na Câmara dos Deputados e será analisada pelas comissões de Agricultura, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Em uma transmissão pela internet, o presidente Jair Bolsonaro sinalizou que, em caso de aprovação pelos parlamentares, deve vetar o projeto. Isso aí é uma interferência do Estado no livre mercado. Sim. Acho mais do que inflação pode ocasionar esse projeto. Poderia ocasionar até desabastecimento, desestímulo para o plantio. Se porventura aprovar, tem aqui a caneta